Você já amou alguém que parecia feito sob medida para sua alma, mas não para sua vida? Você já sentiu uma conexão tão intensa que parecia desafiar o acaso, como se o universo tivesse sussurrado "é ele", apenas para depois arrancá-lo de você? E se o sofrimento que nasce desse tipo de encontro não fosse um erro, mas um chamado, uma iniciação? Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Carl Jung. Todos nós, em algum ponto, encontramos alguém que parece ter sido enviado por algo maior. Alguém que desperta em nós emoções que estavam adormecidas, sonhos que estavam esquecidos, feridas que estavam escondidas. E ainda assim, essa pessoa não fica, não pode ficar. E o que sobra é um vazio cheio de significado. Este vídeo é para quem já passou por esse tipo de dor, que não tem nome, mas tem profundidade. Para quem já amou em silêncio, para quem já se perguntou: por que me foi dado isso, se não podia ser meu? Vamos explorar juntos o que Jung chamava de sincronicidade, e por que algumas pessoas entram em nossa vida não para permanecer, mas para revelar quem realmente somos. Prepare-se, porque isso vai doer, mas também vai libertar. É estranho quando isso acontece. Um olhar, uma conversa, um toque leve, e o mundo inteiro parece desacelerar. É como se por um instante todos os ruídos da vida desaparecessem e tudo o que restasse fosse aquela presença. Como se o tempo te pedisse silêncio, porque algo sagrado estava começando. Você não sabe explicar. Não é só atração, não é só afinidade. É uma sensação profunda de reconhecimento. Como se aquela pessoa já estivesse em você antes mesmo de existir fora. Como se, ao vê-la, algo antigo dentro de você dissesse: "Ah, aí está você." Mas então vem o paradoxo. Quanto mais real parece ser essa conexão, mais impossível ela se mostra. Situações incompatíveis, tempos desalinhados, crenças opostas, distâncias, relacionamentos, compromissos, medos. E mesmo assim, a força permanece. Essa é uma das experiências mais dilacerantes que um ser humano pode viver. Sentir-se em casa e saber que não poderá ficar. Mas Jung nos oferece uma chave para isso. Ele não falava apenas de almas gêmeas românticas, ele falava de símbolos vivos, de encontros que vêm da psique, não da lógica, de acontecimentos que não se encaixam nas explicações convencionais, mas carregam um significado profundo. Ele chamava isso de sincronicidade, o momento em que algo no seu mundo interno se alinha com o mundo externo de forma simbólica, não racional. Como se o universo decidisse te entregar uma mensagem na forma de uma pessoa. Talvez esse alguém tenha vindo para te mostrar que você ainda é capaz de sentir, que seu coração ainda pulsa, mesmo depois de tanta dormência. Ou talvez tenha vindo para te lembrar de algo que você havia perdido, sua sensibilidade, sua coragem, sua fome por autenticidade. E sim, talvez tenha vindo para te quebrar, mas não por crueldade, por precisão cirúrgica, porque às vezes o universo não envia um anjo, envia um espelho, e encarar esse espelho pode ser mais doloroso do que qualquer separação física, porque o que você vê nele é você, nu, fragmentado, incompleto, e faminto por algo que essa pessoa despertou, mas não veio saciar. Muitas pessoas fogem desse tipo de encontro. Dizem que é loucura, que é ilusão, que é carência, mas lá no fundo, todos sabem quando algo é real. Quando uma conexão fere, mas também revela. Há quem passe uma vida inteira sem nunca sentir isso, sem jamais ser despido pelo olhar de outro ser humano que vê além da persona e enxerga a alma. Por isso, quando acontece, é quase impossível ignorar, mesmo que seja breve, mesmo que seja impossível. E a dor que vem depois, aquela ausência que grita, não é só saudade do outro. É saudade de você mesmo, de quem você se tornou quando esteve com aquela pessoa, da sua versão mais viva, mais inteira, mais transparente. A ausência dela é, na verdade, a ausência do contato com essa parte sua que foi despertada. O amor impossível, nesse contexto, é uma forma de iniciação. Ele não é um erro a ser consertado, é um rito de passagem. Ele te arranca do entorpecimento e te joga de volta à tua própria história. Ele diz: acorde, olhe para si,
Veja o que estava adormecido, e isso dói. Dói porque é real. Mas toda ferida real carrega em si uma verdade, e toda verdade tem o poder de transformar. Você já teve a sensação de que algo estava escrito? Que aquele encontro não era fruto do acaso, mas de uma conspiração silenciosa entre o tempo, o espaço e o invisível? Talvez vocês se cruzaram num momento improvável, sob circunstâncias absurdas demais para serem ignoradas, e tudo em você sussurrou: isso não é coincidência. Carl Jung chamaria isso de sincronicidade, um conceito profundo, muitas vezes mal compreendido, que rompe com a lógica linear e abraça o mistério, eventos externos que coincidem com estados internos de forma significativa, sem qualquer relação causal. São como sinais do inconsciente tentando se expressar através do mundo material. Jung via a sincronicidade como uma ponte entre o que está fora e o que está dentro. Como se o universo, por meio de símbolos vivos, materializasse aquilo que já pulsa no fundo da alma. E o mais inquietante, essas manifestações não vêm para confirmar nossos desejos, mas para revelar nossas contradições. Você acredita que encontrou a pessoa certa? Talvez. Mas e se o universo não te trouxe alguém para ficar, e sim para te despertar? E se aquele encontro mágico foi, na verdade, uma resposta simbólica ao seu estado mais profundo, não uma promessa de eternidade? As sincronicidades são como sonhos que ganham vida fora de nós, são mensagens cifradas da alma. Pense, por que certas conexões mexem tanto com você? Por que você ainda pensa nessa pessoa meses, anos depois? Por que esse laço te persegue nos silêncios? A resposta não está só no outro, está no que esse outro ativou em você. Talvez você estivesse pronto para mudar e não sabia. Talvez estivesse emocionalmente bloqueado, repetindo padrões, vivendo no automático. E então o universo te lança um trovão disfarçado de rosto conhecido. Alguém que te faz sentir tudo de novo. Medo, desejo, vulnerabilidade, esperança, vergonha, amor. E mesmo que essa pessoa vá embora, ela já cumpriu seu papel. Quebrar a bolha. É tentador romantizar isso como destino. A velha narrativa das almas gêmeas separadas pelas circunstâncias tem um apelo quase mítico. Mas Jung nos convida a ir além do romance. Ele sugere que essas sincronicidades não vêm para validar nossas fantasias, e sim para nos confrontar com o que está fragmentado em nós. É como se o universo dissesse: você está pronto para crescer? Então tome. Aqui está alguém que vai te desestabilizar, que vai te mostrar o que você realmente busca, que vai arrancar sua casca emocional com o toque de um olhar. E não é poético, é cruel, é lindo, é avassalador. Porque sincronicidade não é só sobre beleza, é sobre verdade. E a verdade quase sempre assusta. Quantas vezes você confundiu essa experiência com carência? Quantas vezes tentou controlar, forçar, fazer dar certo? Quantas vezes se perguntou se deveria insistir? Mas a questão nunca foi dar certo. A questão era: o que isso está tentando te mostrar? Talvez essa pessoa tenha sido a personificação viva da sua busca por aceitação, ou do seu medo do abandono, ou da sua ilusão de controle, ou ainda da sua fome por transcendência. Na sincronicidade, a pessoa deixa de ser apenas pessoa. Ela vira símbolo, arquétipo, mensagem viva. E como todo símbolo, ela não se prende à lógica do tempo. Pode passar, mas deixa uma cicatriz carregada de sentido. É por isso que você ainda pensa nela, porque ela se tornou um ponto de inflexão na sua narrativa pessoal. Ela está ligada ao momento em que sua alma se moveu, mesmo que seu corpo tenha ficado parado. Talvez lá no fundo não era sobre ela, era sobre você. E aí começa o verdadeiro dilema. Você está disposto a parar de buscar respostas fora e começar a ouvir o que esse encontro ativou dentro? Esse é o convite da sincronicidade. Ela não oferece consolo, ela oferece espelhos. E poucos de nós têm coragem de olhar. Há dores que cortam fundo, não pela ausência, mas pelo que revelam. Não é só que a pessoa foi embora, é que ela levou embora a imagem que você projetou nela, a esperança, o futuro imaginado, o sentido fabricado.
É aí que a dor se torna insuportável, quando não choramos o outro, mas o que víamos de nós mesmos através dele. Carl Jung chamou isso de sombra, o lado obscuro da psique, onde vivem tudo aquilo que negamos, escondemos, rejeitamos. E poucas coisas revelam essa sombra como uma relação que nos faz tremer. Você sente ciúmes irracionais, um medo quase infantil de ser abandonado, uma obsessão que beira o delírio. Você sabe que aquilo é exagero, mas não consegue parar. Sente vergonha por sentir tanto. Mas Jung te diria, isso não é fraqueza, é o inconsciente batendo na sua porta. A pessoa que você não pode ter não é apenas uma ausência, é um catalisador. Ela arranca máscaras que você nem sabia que usava. Ela expõe o que estava escondido por trás da sua autossuficiência, da sua maturidade emocional construída a duras penas. E o que surge é assustador. Carências antigas, traumas mal curados, desejos mal resolvidos, partes de você que estavam congeladas no tempo. Encontros importantes são planejados pelas almas muito antes que os corpos se vejam. Paulo Coelho. Esses encontros não nos quebram, eles nos quebram abertos. E isso é diferente. Imagine que sua identidade é como uma concha construída ao longo dos anos. Forte, protetora, cheia de estratégias para não sentir demais. Então alguém chega e diz, sem palavras, quero ver quem você é por dentro. E te atravessa, não por maldade, mas porque inconscientemente você estava pronto para ser atravessado. Esses relacionamentos, especialmente os impossíveis, atuam como radiografias emocionais. Mostram onde você ainda sangra, onde você ainda espera ser escolhido, onde você ainda acredita que precisa ser perfeito para ser amado. E o mais cruel, essa pessoa, que parece te entender tão profundamente, não pode ficar. Às vezes porque ela carrega suas próprias sombras, às vezes porque o tempo é inimigo, às vezes porque o papel dela na sua vida não era construir um lar, mas acender um incêndio, e você sente raiva disso, revolta, injustiça, como se o universo estivesse brincando com você. Mas e se não for brincadeira? E se for convocação? A sombra revelada não é punição, é porta de entrada para o autoconhecimento. Você só pode curar o que enxerga, e muitas vezes é o amor impossível que te obriga a ver. Sim, essa pessoa te mostrou o amor, mas mostrou também sua dependência emocional, sua fantasia de salvação, sua tendência de idealizar quem oferece um pouco de luz. Você não está errado por sentir, está vivo e está diante de um espelho que não mente. A questão agora não é por que doeu tanto. A pergunta real é, o que essa dor está te pedindo para transformar? Porque a sombra não desaparece com esforço, ela se integra com consciência, e essa consciência geralmente nasce daquilo que arde. Há um momento, quase sempre solitário, em que a dor do outro dá lugar à dor de si. Você para de perguntar por que ele foi embora e começa a perguntar o que eu perdi de mim mesmo ao tentar mantê-lo aqui. Esse é o começo da individuação, segundo Carl Jung. Não é um processo bonito, não é uma iluminação súbita, é mais como uma demolição gradual, a desconstrução da pessoa que você achava que era, para que possa emergir quem você realmente é. A individuação é a integração de tudo aquilo que você ignorou por sobrevivência, seus medos, suas vergonhas, suas contradições. É aceitar que você pode amar e odiar ao mesmo tempo, querer ficar e fugir, precisar e negar. É admitir que a dor de perder alguém talvez seja menor do que o medo de se encontrar sozinho com a própria verdade. O que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Carl Jung. A pessoa que te desestruturou emocionalmente fez mais do que te deixar. Ela te ofereceu um convite silencioso. Vai continuar fugindo ou vai finalmente se encontrar? Ela mexeu onde doía porque você precisava sentir. Precisava parar de racionalizar o que era, no fundo, um pedido de socorro da sua própria alma. E a pergunta que emerge da dor é brutal. Será que eu amo o outro? Ou a versão de mim que vejo quando estou com ele? É difícil admitir, mas muitas vezes amamos através da falta. A ausência do outro se torna palco onde projetamos tudo o que achamos que nos completaria. Segurança, amor incondicional, pertencimento. Mas esses sentimentos, por mais profundos que sejam, não são o fim. São o meio. Eles não vieram para te prender ao outro.
vieram para te levar de volta a si mesmo. A dor é o chamado, o amor impossível é a iniciação, e o caminho é a travessia pelo deserto interior que você vinha evitando. Você começa a perceber que não se tratava de ficar com ele, se tratava de ficar com você, depois dele. E o que isso significa? Significa resgatar partes suas que estavam abandonadas desde antes daquele encontro. Significa entender que você não foi rejeitado, você foi espelhado. O outro apenas tocou onde já havia rachadura. No processo de individuação, você deixa de ser o protagonista do drama romântico e passa a ser o observador da própria psique. Você começa a perceber como repete padrões, como alimenta histórias de escassez afetiva, como busca no outro aquilo que só pode ser encontrado dentro, e algo mágico e doloroso acontece. Você para de pedir que o outro te salve, porque entende que já é suficiente, mesmo na sua fragmentação, mesmo na sua bagunça. Essa libertação não vem com euforia, vem com luto. É o luto pela versão de você que amava com desespero, que idealizava com fome, que precisava ser escolhido para se sentir digno. Mas depois do luto, vem a clareza, e com ela um tipo novo de silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o da aceitação. Você olha para trás e vê. Não era sobre ele. Era sobre quem você foi, por um breve instante ao lado dele, e sobre quem você está disposto a se tornar sem ele. Antes de seguir para o próximo tema, temos um recado rápido, e talvez seja o mais importante deste vídeo. Você já teve a sensação de estar travado mesmo tentando mudar? Já percebeu que por mais que leia livros, assista a vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba, isso não é coincidência, e tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que une ciência, psicologia e sabedoria ancestral, e que, até hoje, poucas pessoas conhecem. Quem aplicou esse método descreve como se fosse uma chave virando por dentro. Clareza, disciplina, uma identidade mais forte, como se, pela primeira vez, estivessem realmente no controle da própria mente. Se quiser saber mais sobre isso, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o código QR que está na tela e descubra por si mesmo do que se trata. Ou, se preferir, clique no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Chega um momento em que você para de esperar que eles voltem, não porque esqueceu, mas porque entendeu. Eles vieram para ser um ponto de ruptura, não um final feliz. Vieram como cometas, breves, intensos, devastadores. Vieram como o vento que varre os cômodos da alma e leva embora tudo o que era falso, superficial, acumulado por medo. Você não perdeu essa pessoa, você se encontrou por meio dela. É duro aceitar isso. O coração humano se apega, quer reter, quer controlar, mas algumas presenças são tão grandes que não cabem na moldura do cotidiano. Elas existem para mover placas tectônicas internas, para derrubar muros, para revelar quem você é quando ninguém está olhando. A sua mente vai tentar racionalizar. Mas e se? E se eu tivesse dito isso? E se a vida tivesse sido mais justa? Mas, no fundo, você já sabe. Essa pessoa veio para abrir, não para ocupar. A dor da partida é, muitas vezes, o selo de que algo profundo aconteceu. Porque o amor que transforma raramente é confortável. Ele é cru, despido. Ele mostra sua fome de ser visto, seu medo de ser rejeitado, sua coragem de sentir, mesmo sabendo que pode perder. Essas almas não são erros, são catalisadores, são perguntas vivas. Você não está quebrado porque essa pessoa se foi. Você está aberto. E nesse espaço que antes era preenchido por outro, agora há algo novo. Você. Você com mais clareza, com mais inteireza, com mais coragem para encarar suas sombras, sem precisar que alguém venha iluminá-las por você. O que resta depois de tudo é um silêncio diferente. Não o silêncio do vazio, mas o da compreensão. Você não precisa mais que o outro fique. Porque o que ele te deu, mesmo sem saber, foi a chave de uma porta interna. A porta que leva ao seu verdadeiro lar,
você mesmo. Você percebe que o universo não se enganou, não foi uma punição, foi um chamado, e por mais que doa, foi sagrado. Eles não vieram para completar sua história, vieram para interrompê-la onde ela estava mentindo, vieram para tirar a máscara que você nem sabia que usava, vieram para quebrar o ciclo de dormência e colocar você de volta em movimento. Você agora está sozinho, mas nunca esteve tão desperto. Então, não foi um erro. Aquela pessoa que chegou como um furacão e saiu como um silêncio eterno não veio para destruir sua vida, mas para implodir o que já não fazia sentido. Ela não era o seu destino, era o seu chamado, o toque da realidade rasgando suas idealizações. E agora que tudo foi dito, você percebe, o verdadeiro encontro não foi com ela, foi com você, com suas fragilidades, com seus vazios, com a profundidade que você passou anos tentando ignorar. Você agora entende. Amar alguém que não pôde ficar foi, paradoxalmente, a maneira mais brutal e mais honesta de finalmente se encontrar. Você não está mais preso à pergunta: por que acabou? Agora você carrega uma outra, bem mais poderosa. O que eu comecei por dentro quando aquilo terminou por fora? Preciso te contar algo pessoal. Há alguns anos vivi exatamente isso. Conheci alguém que parecia ter saído de um sonho antigo. Era como se tudo que eu havia buscado estivesse ali, de frente para mim, mas não durou. E aquilo me quebrou. Achei que nunca mais ia conseguir sentir nada parecido. Passei noites tentando entender por que o universo foi tão cruel, por que me deu algo tão bonito, só para tirar logo depois. Foi só com o tempo, e com Jung, que compreendi. Eu não estava sendo punido, estava sendo acordado. Aquele amor impossível foi o estopim da minha própria reconstrução. Me obrigou a olhar para partes de mim que eu ignorava. Me levou a escrever este roteiro com lágrimas nos olhos e um coração inteiro, não por ter alguém ao meu lado, mas por ter me encontrado do outro lado da dor. Se você também está passando por isso, eu vejo você. E te garanto, isso não é o fim. É o seu começo. Agora, se você chegou até aqui e não chorou ou teve uma crise existencial, eu desconfio que você é um robô, ou um monge, ou os dois. Mas se sentiu esse vídeo como um espelho, daqueles que não lisonjeiam, mas revelam, então comenta aqui embaixo. Eu me encontrei na ausência. Quero ler você. Quero ver quem teve coragem de ser despido pelo invisível. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, sério, o que você está fazendo da sua vida? Se o universo te mandou até aqui, talvez seja o destino tentando te dizer: clique no sininho, criatura. E agora, esses 2 vídeos que estão aparecendo na tela? Bom, um deles pode mudar a forma como você entende suas escolhas. O outro, talvez te mostre que você nunca soube o que era amor de verdade. Mas só talvez.